Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Montesquieu para vocês. O Montesquieu é um autor, logicamente, bastante conhecido, muito importante, especialmente por duas questões básicas que daqui a pouquinho eu vou comentar. Mas como eu costumo iniciar, vou falar um pouquinho primeiro sobre a vida, o contexto, de onde é o autor, nessas questões todas para a gente depois começar a falar sobre o que ele de fato escreveu, qual é a obra mais importante, nessas questões todas. Então, Montesquieu é francês, ele é do século XVII, ele nasceu no ano de 1689. Para quem já assistiu a aula do Locke, 1689 é uma data bastante importante quando a gente fala de história mundial, especialmente quando a gente fala da questão dos direitos, né? Porque 1689 é justamente o ano da Revolução Gloriosa na Inglaterra. E essa Revolução Gloriosa eu já comentei que vale a pena uma pesquisa à parte, porque ela trouxe bastante transformações para as pessoas, especialmente no campo dos direitos, especialmente no campo constitucional. A ideia do início do constitucionalismo, né? E é justamente o ano de nascimento do Montesquieu. Por que eu estou falando, né, dessa relação da Revolução Gloriosa? Se eu estou falando de um autor francês, e não inglês, um autor francês, que nasceu nesse ano, né? Quer dizer que ele nem participou desses acontecimentos. É porque esses acontecimentos simbolizam o surgimento de uma nova ideia. E essa ideia vai ser muito importante para Montesquieu, vai ser muito inspiradora para Montesquieu. Mas, enfim, o Montesquieu é um autor que é do campo do direito, ele cursou direito, então entendia de leis, essas questões todas. Ele se dedicou a estudar essas questões relacionadas às leis, mas não puramente as leis publicadas, né? Não puramente as leis como elas são, e sim como elas foram criadas. A ideia do Montesquieu é falar desse antes. A importância do Montesquieu é falar do antes, do contexto, como as leis são criadas, a relação disso com os governos. Então, ele se preocupa em fazer até uma análise bastante sociológica das leis, numa época que não tinha sociologia, né? Na época do Montesquieu não existia sociologia. Ele é até considerado por alguns, por questão de método, de estilo de pesquisa, ele é até considerado como um grande inspirador da sociologia, mas que só vai surgir alguns séculos depois, né? Montesquieu não traz esse surgimento da sociologia. Enfim, com essa curiosidade que ele tinha para descobrir esse contexto das leis, essa análise que a gente pode dizer de alguma inspiração social sobre as leis, ele se preocupa em fazer viagens pela Europa, né? Claro, por que Europa? É porque a Europa é o ambiente dele. E ele viaja e ele pega relatos dessas viagens e analisa governos e analisa leis e vai condensar tudo isso numa grande obra que é publicada em 1748, que se chama O Espírito das Leis. Nome curioso, né? Espírito das Leis. Como assim? Será que as leis têm algum tipo de alma? A gente pode até fazer essa relação, né? Mas daqui a pouquinho eu comento o que seria essa alma das leis. Então ele publica O Espírito das Leis em 1748. É um sucesso, claro, né? Quando a gente fala de sucesso, é uma coisa meio relativa comparada com a atualidade, porque sucesso hoje em dia seria vender milhões de cópias no mundo inteiro. E a gente está falando do século XVIII, né? Do século XVII, na verdade, que é um século que as pessoas não têm. 17 e 18, né? Ele publica no século XVIII. É um século que não tem tanta. A população não tem tanta proximidade assim com leitura, até porque a própria questão de saber ler é privilégio de poucos. Mas estes poucos gostaram muito do que o Montesquieu escreveu, né? Combinou muito com o que era a tradição já da época, uma tradição breve, mas uma tradição que já vinha aí há quase um século, que é essa tradição iniciada lá pela Revolução Gloriosa, que daqui a pouquinho eu falo para vocês o que isso significa. Ele morre em 1755 em Paris, como eu falei, lido, reconhecido, adorado, essas coisas todas que compõem o ambiente de sucesso de um autor. Isso que ele é um autor que fala de política, de lei, de direitos, né? Então,
para esse tipo de autor ter sucesso, então escreveu coisas bem interessantes para as pessoas da época. E aí, né, depois desse breve panorama, tem uma frase que eu gosto de relacionar ao Montesquieu para fazer uma descrição do tipo de autor que ele era, que é mais ou menos assim, né? O Montesquieu era um pensador que era um aristocrata liberal. Liberal, sim. Porque vocês se lembram que o liberalismo veio lá de 1689, a partir também da contribuição do Locke, lá no finalzinho do século XVII. O liberalismo já existe. E o Montesquieu entra nessa onda liberal. Mas ele é aristocrata, ele é nobre. Inclusive, aí no começo da vida adulta dele, ele ganhou uma herança e com essa herança veio um título de nobreza, que aliás é do nome dele, Barão de Montesquieu, né, que foi o título que ele herdou. Será que não tem uma contradição aí? Um aristocrata ser liberal? Parece ser um pouco contraditório, né? Porque a aristocracia a gente imagina como conservadora, mantenedora dos seus privilégios. A aristocracia combina com isso. E alguém que é liberal, lembrando lá do que eu falei na aula do Locke, que é muito interessante ver a aula do Locke antes dessa explicação. Lá na aula do Locke eu falei que o Locke trouxe essa preocupação de direitos para todos. Todas as pessoas precisam ter direitos protegidos pelo Estado. Então, não é contraditório defender privilégio como aristocrata e também ser liberal, falar de direitos para todos? Não. Não se a gente lembrar que direitos que a gente está falando enquanto um autor liberal. Se eu falo de direitos liberais, direitos civis, que foram os que eu mencionei na aula do Locke, eu estou falando de alguns direitos só, não de todos os direitos. Direitos civis ou direitos liberais são três, basicamente: direito à vida, à liberdade e à propriedade. Só. Não estou falando de igualdade, não estou falando de educação, não estou falando de mais nenhum direito. Vida, liberdade e propriedade. E lembrando que propriedade não é dar propriedade para as pessoas, é proteger de quem tem. E aí, se a gente lembra desses direitos civis, desses direitos liberais, aí já não fica tão contraditório com ser aristocrata. Porque aristocrata tem outros direitos. Alguém que é aristocrata tem outros, como, por exemplo, a participação política, que não está nesse conjunto aqui dos direitos liberais, né? Então, na verdade, não é uma ideia contraditória, mas é interessante pensar nisso, porque é interessante lembrar quais são os direitos liberais, né? Essa é toda a chave da questão. Então, sobre a vida dele, o contexto geral, já está suficiente para a gente ter uma ideia de quem é o Montesquieu. Claro que vale a pena também pesquisar um pouco as tradições, a época da Europa, a questão da França aristocrática, né? Todo esse panorama aí, que também é um panorama do Montesquieu. Lembrando, né, como eu comentei, ele é do século XVIII, ele morre em 1755, então isso é antes da Revolução Francesa. Estou falando de uma França que é aristocrática, né, que tem nobreza, que tem forma de governo monárquica. Esse é o panorama dele. Como eu também comentei, ele é barão, né? Mas, indo para o que mais nos interessa, que é a obra do Montesquieu, os textos do Montesquieu. Como ele faz parte desse conjunto chamado de ciência política, muito pela obra dele do Espírito das Leis, logicamente, se ele faz parte do campo da ciência política, então a gente pode considerar que ele é um cientista. Se ele é um cientista, ele trabalha a partir de um método, como todos os outros também trabalham. Como até Maquiavel trabalhava a partir de um método, os contratualistas, que eu já comentei, também trabalhavam a partir de método. Então, tem um método que guia a pesquisa do Montesquieu. E o método, no caso dele, a gente pode chamar ou classificar de comparativo. Então, ele trabalha muito por comparação. E aí, juntando com o que eu falei da vida dele, que ele começou a viajar pela Europa para pesquisar leis diferentes, costumes diferentes, aí essa ideia do método comparativo combina bem, né? A gente vê situações diferentes, costumes diferentes e vai comparando, para analisar características, semelhanças, diferenças, e a partir daí ele vai construindo a grande obra dele, né?
Vale a pena lembrar que nessa época do Montesquieu, aí pelo século XVIII, que ele escreve, ele nasce no final do século XVII, mas ele começa a escrever aí no século XVIII. Então, no século XVIII é um século que se considera o auge das ciências naturais, por exemplo, a física. Então, se vocês forem ler algum escrito do Montesquieu, não estranhem de achar alguma coisa semelhante com o que vocês devem ter visto em algum momento do passado educacional de vocês, da física, por exemplo. Às vezes parece um pouco Newton, assim, né, que a gente lê algumas falas do Montesquieu. Não é mera coincidência, porque quando a gente vai trabalhar em ciência, a gente costuma olhar para o lado e ver do nosso lado quais são as ciências que são as ciências fortes da época, como é que elas estão trabalhando. E a gente se inspira um pouquinho nessas ciências. Montesquieu fez um pouco disso também. Ele criou um método para falar de Estado, para falar de governo, para falar de leis, que é inspirado nas ciências da época. E aí tem essa semelhança com física, com essas questões que a gente já ouviu falar em algum momento, tá? Então, isso se explica a partir do contexto do Montesquieu. Por exemplo, quando ele fala de lei, ele fala que leis são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Parece meio física, né? Falar alguma coisa nesse sentido, né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer para a gente que as leis vêm das relações da sociedade. É um produto da sociedade. Vem a partir dos costumes, por exemplo, porque os costumes de uma sociedade é que vão montar a cara dessa sociedade. E a partir da cara dessa sociedade é que a gente vai ter as leis, que vêm desse local, desse ambiente, destes costumes. Só para fazer uma comparação, a gente costuma muito falar hoje em dia, de olhar para certos países, porque lá deu certo isso, porque lá nos Estados Unidos deu certo esse tipo de lei, esse tipo de punição, porque lá na Europa é assim. Então a gente devia copiar, porque se lá deu certo, também vai dar certo aqui. O que o Montesquieu falaria para a gente? É claro que não vai dar certo, porque lá as leis vieram dos costumes deles, da sociedade que eles têm. Então, a lei de lá é produto do que eles são. A gente é feito de um material, não de um material diferente, mas um material simbólico, né? Costumes diferentes, culturas diferentes. Então, não dá certo copiar lei de um outro local para colocar aqui, porque nós precisamos construir as nossas próprias, a partir dos nossos costumes. Então, ele se preocupa em falar bastante sobre isso. E tudo influencia, tá? Tudo influencia nessa questão do que nós somos hoje. Desde costume, como eu estou falando, costume, tradição, religião, inclusive, e aí é uma questão um pouquinho diferente que o Montesquieu traz, ele fala que o próprio clima também influencia a maneira como nós vamos nos tornar uma sociedade. Pessoas que vêm, culturas que vêm de climas, que são climas muito áridos, muita seca, são pessoas que já se comportam de um jeito diferente de outras que vêm de um ambiente mais frio, que tenham mais fartura, que tenham menos fartura, o sólido mais árido, o sólido mais fértil. Então, tudo isso vai influenciar no tipo de sociedade que a gente é. Tudo isso vai influenciar na nossa cultura e a cultura vai influenciar as nossas leis. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente é e o que a gente precisa mudar e fazer a partir daí o que for necessário, né? Não ficar copiando de outros locais. Essa é uma lição bem legal do Montesquieu, aliás. E para falar então do espírito das leis, a gente pode achar que esse título desse livro traz algo meio, sei lá, espiritual. Na verdade, não vai para esse caminho religioso espiritual. Quando ele fala de espírito das leis, ele está querendo explicar justamente essa ideia, que quando o legislador vai fazer uma lei, os nossos legisladores, quando vão pensar numa lei, quando vão pensar num código, quando vão pensar numa constituição, eles obedecem a essas questões do local, ou como a gente poderia dizer, ao espírito do local. Então, tudo que compõe esse espírito, que vai desde uma religião, uma cultura, até passando por essa ideia do Montesquieu, do solo, do clima, tudo isso compõe esse espírito do local, que influencia na formação das leis.
Então, as leis têm um espírito, as leis têm uma alma que é todo esse contexto de onde elas saem, tá? E aí, se vocês conseguem relacionar, né, para quem já teve sociologia, lembra muito isso, lembra um estudo sociológico de entender como a sociedade é, para daí conseguir identificar seu espírito. É por isso que eu falo, e os autores comentam que ele é o inspirador também da sociologia, ele começa a se preocupar com essas questões sociais. Aliás, né, só para fazer um parênteses, é claro que eu estou falando da grande obra, que é o Espírito das Leis do Montesquieu, mas tem várias outras obras que são interessantes para a gente ler. E algumas vão até nesse viés um pouco sociológico, antropológico, mesmo sem existirem essas ciências necessariamente nessa época, né? Então vale a pena pesquisar o autor, porque tem bastante coisa interessante para ler. Mas enfim, o que é importante para a gente lembrar do Montesquieu ou entender do Montesquieu? Duas questões, dois pontos que são fundamentais. Vou falar do primeiro deles agora, que é sobre a análise de governo do Montesquieu. Ele tem uma teoria que se chama a Teoria dos Três Governos, que ele desenvolveu a partir de observação. Lembrem, né? Ele é um cientista, ele foi pesquisar por aí, pela Europa, ele foi analisar as culturas, os espíritos locais. Ele acabou identificando, nessas análises dele, 3 tipos de governo que existem na época. Tá? Não são governos ideais, são governos que existem na época do Montesquieu. E ele chama assim, a gente vai reconhecer os 3 nomes, ele chama de república, de monarquia, o outro, e de despotismo, o terceiro. Já vou adiantar vocês, para vocês ficarem pensando comigo, que destas 3 formas de governo, ele tem uma preferida, tá? Uma que é claramente a preferida. Aliás, uma é preferida, uma é até interessante, e uma é completamente detestável para ele, tá? E antes de eu explicar o que é cada uma, eu gostaria que vocês já fossem pensando comigo. Será que a gente consegue identificar? Será que a gente consegue eliminar, né? Qual é aquele que ele detesta? Qual é que ele adora? E qual é aquela que é aceitável, mas tem problemas? Como é que eu vou entender se eu nunca li Montesquieu? Né? Como é que eu vou tentar adivinhar se eu nunca li Montesquieu? Tem uma dica. E a dica está lá na minha descrição sobre o autor. Eu falei algumas coisinhas sobre o autor. Se vocês prestarem atenção, já tem a chave para a gente pelo menos entender, pelo menos identificar qual que ele odeia e qual que ele aprova. E aí, por eliminação, a gente tem aquela que é mais ou menos, tá? Então, se vocês estiverem vendo o vídeo e quiserem tentar adivinhar comigo, é momento de fazer uma pausa agora, voltar lá para a historinha dele, para ver se vocês conseguem pegar, tá? Conseguem entender aquela dica que eu passei, já de propósito, a dica que eu passei lá durante a vida dele. Mas eu vou continuar, né? Se vocês quiserem, vocês podem parar, voltar, para daí chegar agora essa parte das teorias de governo, das formas de governo. Então, são os 3 governos, e ele vai trabalhar, assim, com 2 questões de comparação. Ele fala de natureza e ele fala de princípio, tá? Vamos começar pela natureza. Como é que eu vou descrever para vocês o que é uma natureza de uma forma de governo? Eu vou traduzir de maneira bem simples. Né? Para a gente falar da natureza da forma de governo, é pensar quem é ou quem são as pessoas principais, quem é que governa, quem é que está envolvido no governo. Essa é a natureza das formas de governo. Então, vamos pegar a primeira que eu falei, república. República, vocês sabem o que significa. Né? República, qual que seria a natureza de uma república? Quem é que participa do governo? O povo, logicamente. Ele até diferencia 2 tipos de república, tá? Só para complicar a nossa vida, assim, né? 2 tipos de república. Uma é que o povo todo participa, que daí é república democrática, né? Fácil. E uma que parte do povo participa, que daí seria uma república aristocrática, né? Então, ele faz essa distinção, república democrática, república aristocrática. Mas a palavra central é povo, é quando tem pessoas do povo participando do governo. Essa é a natureza. Quando a gente fala de uma monarquia, né, quem é que governa numa monarquia?
Não pensem ainda, né? Ai, falo de monarquia, eu vou lembrar da Inglaterra, então peraí, quem governa lá é o primeiro-ministro? Não, tá? Eu não estou falando desse estilo de monarquia parlamentar ainda, né? Até porque monarquia parlamentar para se estabelecer vai demorar um pouquinho. Ela já existe, né? Mas vai demorar um pouquinho. Vamos falar de uma monarquia clássica. Uma monarquia clássica, histórica, é aquela que o rei governa, certo? Então a gente tem aqui o rei como a natureza, a grande natureza da forma de governo é o rei que governa. Num despotismo, eu sei que vocês conhecem essa palavra, despotismo. Despotismo lembra uma coisa ruim, sim, porque despotismo lembra tirania, sim. Né? Então, despotismo é algo nesse sentido, tirania, um governo autoritário, né? Então, qual é a natureza de governo de um despotismo? É quem é que governa? O déspota, né? Simples, o déspota. Aí vamos prestar atenção no que eu acabei de falar. Eu falei de república é o povo, ok. Monarquia é o rei, despotismo é o déspota. Tá, mas qual é a diferença entre uma monarquia e um despotismo? Porque estou falando de duas formas de governo que tem um grande líder, tem um grande governante. Monarquia, rei, despotismo, déspota. Qual é a diferença? Quem lembra de Aristóteles, talvez já consiga mais ou menos entender o caminho da resposta. Ah, eu lembro. O Aristóteles falava que tinha uma forma de governo que era boa, funcionava bem, e uma ruim, né, que era a intenção de governo, bem comum, bem próprio. Pode ir um pouquinho nessa linha, tá? Então, a gente pode relacionar a monarquia como uma forma de governo autêntica, aquela lá do Aristóteles. Será que Montesquieu leu Aristóteles? É claro que sim, né? Todos os grandes autores leram Aristóteles. Tá, então monarquia vai para esse caminho, despotismo vai para o caminho ruim, né, do bem próprio. Tudo bem. Mas não é essa a grande distinção para o Montesquieu. A grande distinção é que uma monarquia é um governo a partir de leis. E quando eu falo leis, entendam no sentido de constituição. As leis estão acima do governante, que é o rei. Então, as leis estão acima do governante. Enquanto que num despotismo, não. No despotismo, o déspota governa a partir da sua vontade. Então, é a grande diferença, conforme ele quiser, né? O que diferencia o rei de um déspota, então? O rei obedece à lei e o déspota obedece à sua vontade. Fechou, né? Então, assim, a gente diferencia a monarquia de um despotismo. Isso é a natureza. Agora, sobre o princípio. O princípio. Cada forma de governo tem um princípio. Seria um valor, e o valor que inspira o comportamento das pessoas, né? Alguma coisa assim. Para a República, o princípio é a virtude. O que significa virtude? É a obediência à lei. Aí, se a gente for pensar no que isso significa para a gente hoje, né? Ah, bom, então todo brasileiro tem virtude, né? Porque todo brasileiro obedece à lei porque tem medo da punição. Se vocês completam a frase assim, porque, acabou. Não é isso que Montesquieu está falando, tá? Virtude é obedecer à lei porque é lei. Não porque eu tenho medo da punição. Não porque eu tenho medo da multa, tá? Vamos usar um exemplo que não tem nada a ver com a época do Montesquieu, né? Mas para vocês entenderem o que eu estou falando. Digamos que vocês estejam dirigindo aí à noite e vocês param no sinal vermelho, né? Dirigindo, param no sinal vermelho. Se vocês dão uma olhadinha para um lado, uma olhadinha para o outro, não tem polícia, não tem ninguém, vou passar, né? Não tem multa? Não temos virtude. O que é termos virtude nesse exemplo? O sinal está vermelho, eu vou esperar ficar verde. Não interessa se tem gente, se não tem gente, se tem polícia, não tem polícia. Eu vou parar porque o sinal está vermelho. Então, se vocês entenderam essa lógica, vocês entenderam o que é ter virtude para o Montesquieu. E a grande questão é, temos virtude hoje em dia? Tá, então fiquem pensando sobre isso. Na monarquia, o princípio é a honra. O que é a honra? A honra é cada um saber qual é o seu lugar. Lembrando que numa monarquia tem nobres,
tem plebeus, né? Nobres, súditos. É saber qual é o seu lugar e trabalhar e viver conforme o seu lugar. Eu sou do povo, eu sou súdito, então a minha função é trabalhar, pagar imposto e deu. Eu sou nobre, a minha função é me preocupar com a política, essas coisas todas, pronto. Se eu me conformo e eu ajo conforme a minha posição social, eu tenho honra. E no despotismo é simples, né? No despotismo é o medo, que é o princípio. Não precisa explicar, né? Medo é medo. Medo é medo, então é isso que existe como princípio de um despotismo. Agora, de repente, agora é uma hora de novo para fazer uma pausa, né? Quem está ansioso para descobrir qual é a forma que ele odeia, a forma que ele aprova, que ele adora, pode fazer uma pausa e voltar lá, porque eu acho que ele vai ficar mais fácil de analisar o que eu falei no comecinho e entender, tá? Mas eu já vou falando, né? Para quem quiser me ouvir falando já, não quer parar, fazer pausa nenhuma. Então eu já vou explicar. Lembra da frase que eu falei lá, que ele é um aristocrata liberal? Eu vou começar pelo final, né? Se ele é liberal, ele está falando que pelo menos alguns direitos devem existir para todas as pessoas. Assim a gente consegue já eliminar o despotismo. Despotismo é uma forma de governo que ninguém tem direito. Porque o déspota manda em tudo, faz o que ele quiser. Se ele quiser matar, ele mata. Quiser pegar a casa, ele pega. Ele faz o que quiser. Então a gente consegue facilmente eliminar o despotismo. O despotismo é a forma que ele desaprova completamente, detesta. Por que ele fala de despotismo? Porque existe. Lembre que ele é um cientista. Então ele tem que falar do que existe, né? Então ele fala de despotismo porque existe, mas ele desaprova completamente. Não, tá? Sobraram duas. Sobraram a monarquia e a república. Esqueçam o que vocês acham. Vamos pensar com a cabeça do Montesquieu. Então, naquela frase que eu falei, talvez tenha uma dica também para a forma de governo que ele aprova. Ele é aristocrata, então ele aprova a monarquia. Sim, né? Ele aprova a monarquia, mas não é só por ser ou por ser aristocrata, por ser barão. Ele aprova a monarquia porque ele fala que é o tipo de governo que combina mais com a atualidade, até por conta do princípio. Lembra o princípio a honra? Ele fala que é muito mais fácil ter honra do que ter virtude. Lembrando o que significa virtude, né? Eu acabei de explicar. É muito mais fácil ter honra do que ter virtude. Então, a forma de governo mais tranquila para a atualidade é a monarquia. É aquela que ele aprova completamente. A república ele gosta. Porque a república também tem direitos e tal, mas ele acha uma forma de governo ultrapassada. Porque é muito complicada. É muito complicado ter virtude. Quanto mais os países vão crescendo, e os países estão se expandindo aqui no século XVIII, quanto mais eles vão crescendo, mais difícil é ter virtude. Então, ele diz que ok, mas está ultrapassada, tá? A forma de governo que é mais atual, que é mais fácil, mais tranquila, é a monarquia. Então, sim, ele defende a monarquia, tá? E despotismo, como eu falei, ele despreza completamente, porque não tem direito algum. E ele defende para todas as pessoas aqueles 3 direitos básicos, né? Vamos lembrar? Vida, liberdade, propriedade. Isso é ser liberal. Aí eu falei que tinha 2 partes importantes do Montesquieu. Uma já falei, que é a teoria das formas de governo. A segunda é aquilo pelo qual Montesquieu é conhecido, que é a ideia da separação de poderes. Aliás, a gente chama muito de separação de poderes, mas eu já aviso de antemão que essa é uma ideia que está equivocada, tá? Mas já vou explicar o que isso significa. Então, 2 questões importantes de Montesquieu: forma de governo e a ideia dos 3 poderes, que a gente conhece até hoje, né? Tenho que dizer para vocês que o Montesquieu não criou a ideia dos 3 poderes, da separação de poderes, aliás, né? Dos 3 poderes, sim, né? Mas da separação de poderes. Se vocês lembrarem comigo, a aula do Locke, eu já falei que o Locke, quando fala do contrato, ele fala que o Estado surgiu criando 2 poderes. Então, o Locke já fala de alguma separação de poder. Claro que não é esse estilo que a gente conhece hoje em dia, porque ele fala de hierarquia. O legislativo é mais importante que o executivo, o Locke. Tá? O Locke já fala de separação de poderes.
O Montesquieu não inventa essa ideia, mas ele aperfeiçoa essa ideia. Ele primeiro fala de 3 poderes, né? São os 3 que a gente conhece: executivo, legislativo, judiciário. Então, são os 3 poderes. Não coloca em hierarquia. Os 3 poderes são igualmente importantes. Tá? Então, essa é uma outra questão bem interessante do Montesquieu. São igualmente importantes, porém, com funções diferentes. Então, para lembrar o básico, né? O executivo é o poder responsável por administração, pelo governo. O legislativo é o poder responsável por fazer as leis. E o judiciário é o poder responsável pelos julgamentos, né? Então, as 3 funções básicas. Agora, eu vou voltar àquela ideia que eu falei que a separação, o termo separação de poder está um pouco equivocado. E, aliás, é um erro que muita gente comete, é um erro comum. Com o Montesquieu, a gente entende que os poderes têm funções diferentes, mas não estão completamente separados. Porque quando eu uso a palavra separação de poderes, parece que cada um está na sua caixinha. O executivo está aqui na sua caixinha, só faz isso, o legislativo só faz isso, e o judiciário só faz isso, um completamente separado do outro. Não é verdade? O Montesquieu comenta sobre a interdependência entre os poderes. Interdependência. Ele fala de ligação entre os poderes. Então, em primeiro lugar, um poder tem a obrigação de vigiar o outro. Tá? Essa é uma função que o Montesquieu também alerta e foi entendida como aquela ideia dos pesos e contrapesos, um vigia para controlar, porque ele dá muita importância para isso, para um poder vigiando e controlando o outro. Claro que tudo isso a partir de lei, tudo isso com descrição na lei. Até a nossa lei traz isso, né? Se vocês forem investigar a nossa Constituição, Constituição Brasileira de 1988, fala sobre os poderes e fala sobre essa interdependência. A gente pode até perceber, por exemplo, que os poderes, além dessa função clássica que cada um tem, eles têm funções chamadas de atípicas. O que são as funções atípicas? Aquelas que eles podem fazer em algumas situações. Né? Por exemplo, o executivo pode legislar, eventualmente. Pode. Ué, mas não é do legislativo? Mas é uma função atípica do executivo. Uma medida provisória, por exemplo, é uma situação dessas, de uma função atípica do executivo. E a gente está ouvindo falar de bastante medida provisória hoje em dia, né? É uma função atípica do executivo, que deve ser feita só em caso de necessidade. O legislativo pode julgar, sim, também. É o caso de uma CPI, por exemplo, como a gente já teve situações aí na nossa história. O judiciário pode legislar quando estabelece regras para o funcionamento de algum local do seu próprio poder. Então, existem funções atípicas dos poderes que são criadas justamente a partir dessa ideia de um vigiar, controlar o outro, e sim trabalharem num conjunto, não numa separação rígida em que um não enxerga o outro, tá? Então, um grande erro quando a gente fala de separação de poderes é imaginar essa separação completa. Não é isso que Montesquieu falava. Então, quem fala que tem que ter uma separação completa, vale a pena ler um pouquinho o Espírito das Leis, né? Vale a pena ler um pouquinho essa história que Montesquieu conta, tá? Então, isso é importante para a gente saber da separação de poderes. Essa é uma ideia, a separação de poderes, muito importante para o Montesquieu, porque ela garante o que ele chama de governo moderado. O que é um governo moderado na análise do Montesquieu? É um governo que garante direitos, em especial a liberdade. A gente só tem a liberdade quando a gente tem um governo moderado, em que um vigia o outro. Quando um vigia o outro, a gente tem a liberdade. Então, se vocês são pessoas que gostam muito de liberdade, acho importante, já daqui a pouquinho eu vou definir o que é liberdade Montesquieu, né? Mas se vocês prezam esse valor, se vocês prezam esse direito,
vocês precisam prezar pela separação de funções, como a gente chama, separação de poderes. Falar de fechar um poder já dar o caminho para a gente perder a liberdade, tá? Isso são palavras do Montesquieu. Como eu costumo falar, quando eu comento sobre pontos de alguns autores, parece um recado para alguém, né? É Montesquieu falando, tá? Lá do século XVIII. A gente precisa de separação de poderes para garantir a liberdade. Tem prova disso? Tem, é claro que tem. Se vocês forem analisar histórias de governos autoritários, até no Brasil, a gente já teve 2 períodos que são interessantes para estudo. Interessantes, claro, num mau sentido, né? Mas interessantes para a gente entender. A gente teve o primeiro, que foi do Estado Novo, do governo Getúlio Vargas, e o segundo, que foi o governo militar. Né? Quando a gente percebe que há o fechamento de um poder ou de 2, que fica só um, ou um é o mais importante que o executivo, a gente perde a liberdade, tá? Tem vários filmes que são retratados nesses períodos para a gente perceber isso, o que é essa perda da liberdade. Então, Montesquieu defende que um governo precisa ser moderado. E aí é onde cai o despotismo, porque o despotismo não é um governo moderado. República e monarquia são, né? Porque tem essa preocupação com a lei, com os poderes, essas questões todas, tá? Então, Montesquieu fala pra gente que muito importante para a garantia da liberdade é a manutenção dos 3 poderes. Como eu falei, vale muito a pena a gente ler nesses nossos contextos atuais, gerais, aí até de mundo, né? Não só de Brasil. Ele fala literalmente isso, né? Que despotismo, por não ser um governo moderado, é um insulto à natureza humana, né? Aí agora eu vou falar o que é liberdade. Porque se vocês já perceberam, liberdade tem uma tradução variada, depende dos autores. Só para fazer um resgate rápido, eu já falei em certas ocasiões de Aristóteles, né? E para o Aristóteles, ou não só para o Aristóteles, mas na Idade Antiga como um todo, a liberdade estava muito vinculada à participação política, que era direito de uma minoria. Quando a gente fala dos contratualistas, Hobbes, Locke, a gente está falando de liberdade que é muito vinculada a um estado de natureza, onde se pode fazer o que se quiser, né? Ser livre é fazer o que se quiser. E aí a gente tem a historinha do Hobbes para nos assustar, né? Que o Hobbes fala que essa liberdade é prejudicial, né? Porque as pessoas podem se matar. Mas enfim, liberdade é fazer o que se quiser. E para o Montesquieu? Montesquieu, o que é liberdade? Talvez, desses autores todos que eu mencionei, o Montesquieu é o que mais combina com o que a gente identifica como liberdade. Ele fala o seguinte: liberdade é fazer tudo o que as leis permitem. Então, tudo o que a lei permitir, se eu faço isso, eu sou livre. Porque daí a lei, inclusive, garante esse meu direito, como garante o direito de todo mundo. Então, fazer tudo o que a lei permite é ter liberdade. Interessante, né? A gente usa mais ou menos isso. A liberdade é agir até antes de atingir a liberdade do outro, até onde vai a liberdade do outro, que é mais ou menos essa ideia do Montesquieu, né? Que é fazer o que a lei permite. Então, isso é liberdade. E é claro que tem algumas análises bem interessantes sobre essa questão da sociedade. A gente se preocupa muito com a questão de conflito. Imagina um momento utópico, quando não existirão mais conflitos entre as pessoas. Como é que a gente faz para chegar lá, Montesquieu? Ele vai dizer, olha, gente, se a gente sonha com um momento em que não haja mais conflito, a gente está sonhando, né? Que isso é uma utopia, de fato. Conflito faz parte da sociedade, não da natureza humana, né? Da sociedade. E aí ele utiliza essa ideia para criticar o Hobbes. É que o Hobbes fala que o homem é mau por natureza, é o lobo do próprio homem, aquela coisa toda. Não é questão do homem, é questão da sociedade. Pessoas juntas vão entrar em conflito. O conflito faz parte da sociedade. Então, cabe à política, cabe ao governante, obviamente pensando num governo moderado, cabe ao governante atenuar, minimizar, ou seja, diminuir os conflitos, mas não acabar, né? Porque acabar vai ser impossível, já que isso faz parte de uma vida em sociedade, né? Mas sim diminuir. Precisamos diminuir esses conflitos e aí isso é a tarefa da política, tá? Então, para fechar, essa ideia do Montesquieu,
Claro que eu localizei século XVIII, falei da França, dessas questões todas, mas se vocês esquecerem um pouquinho toda essa questão da data, quando é que foi publicado o Espírito das Leis, quando é que ele nasceu, quando é que ele morreu, vocês vão reparar, lendo a ideia de governo do Montesquieu, e especialmente a questão dos poderes, dos três poderes, vocês vão perceber que é um autor também que é extremamente atual. A nossa Constituição, por exemplo, que fala de separação de poderes, que traz os três poderes e que traz essa questão de funções típicas e funções atípicas, é muito inspirada no Montesquieu. É um estilo de governo, é um estilo de Estado, com essa preocupação com a separação das funções, né? E é melhor falar separação de funções do que separação de poderes, que daí a gente tem essa ideia da interdependência, né? Mas falando de separação de funções, os três poderes, a gente consegue perceber que isso é essencial para a gente hoje em dia, está na nossa Constituição. E mais, perceber o perigo que pode vir quando essa separação de funções é ameaçada, né? Quando se fala de deixar um poder de lado. Não precisamos nem adivinhar o que pode acontecer. A gente pode olhar para o passado e perceber o que isso trouxe para a nossa sociedade. Eu deixaria de indicação para vocês, né, se eu pudesse passar assim, uma tarefinha, o que seria interessante a gente analisar para falar de Brasil e comparar com isso que o Montesquieu fala, eu deixaria uma tarefinha, análise de um texto que vocês conseguem encontrar pela internet. E aí, claro, tem que olhar o texto e pesquisar um pouquinho a época histórica para ver justamente essa comparação. Eu deixaria de recadinho final para vocês que vocês analisassem a Constituição Brasileira de 1937, tem na internet, é fácil de achar, Constituição de 1937, e pesquisasse um pouco a história, o que foi o Brasil conhecido como período do Estado Novo, tá? Que é uma coisa que aconteceu já várias décadas atrás, às vezes a gente esquece esses acontecimentos. Então, seria essa minha sugestão. Constituição de 37 e o Estado Novo. O que aconteceu ali? E aí, comparar com essa fala do Montesquieu. Comparar com esse alerta do Montesquieu, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Montesquieu, como vocês perceberam, é um autor muito importante e muito atual. Eu espero que vocês leiam e espero que vocês tenham entendido. Então, com isso, eu me despeço e até a próxima. Tchau!